Pronto. Agora sim, de novo. Boa noite, senhores, senhoras, senhoritas, alunos do curso de História do Ensino à Distância da UFRPE, né? Gostaria de saudar aqui a presença tanto dos professores e professoras tutoras virtuais, quanto dos professores e professoras tutoras presenciais que estão Maria Boa noite, Rosane. professor. Boa noite, Maria Rosane. Boa Que noite, professor. estão nos acompanhando aqui nessa aula de hoje, como também, né, todos os nossos alunos e alunas que estão presentes. A gente tem aí 34 pessoas, deve ir chegando mais gente, né, no decorrer da aula, mas é uma sala de aula, mais ou menos, né, que a gente tem aqui nesse momento. Bem, estamos vivendo, né, o finalzinho da nossa disciplina. A gente está na semana 6, ainda falta a semana 7 e a semana 8, que é a semana das avaliações, né? Dizer que é uma disciplina de teoria da história que nós, né, com certeza trouxemos o que há de mais novo nas discussões sobre teoria da história, né? E estamos desenvolvendo isso, né? E na primeira VA, na primeira parte da disciplina, a gente trabalhou os conceitos gerais, né? Até mesmo que, né, de uma forma um pouco, né, mais tradicional, mas com algumas inovações e problematizações mais atuais. E agora, na segunda parte da disciplina, a gente está trabalhando as discussões atuais mesmo, né? A gente trabalhou decolonialidade, agora interseccionalidade, depois a própria história digital, que é um tema que está se discutindo bastante, tá bom? E para a gente fazer algo novo, né, não ser só mais uma aula, a gente decidiu fazer uma palestra, né, algo diferente, né, e aí trazer alguém, né, de fora do contexto da UFRPE, mas que é especialista na temática que a gente está abordando nessa semana, tá? Então, eu gostaria aqui de apresentar para vocês, né, uma colega, amiga, né, a professora Valderlane Mendes Dantas, né? A professora Valderlane, ela atualmente está, né, fazendo doutorado em História na Universidade Federal do Maranhão, fez seu mestrado na Universidade Federal do Piauí e sua graduação em História na Universidade Estadual do Piauí, a qual ela é professora hoje, né? Professora da Universidade Estadual do Piauí no campus Oeiras. A professora Valderlane é autora do livro Vozes de Resistência, História de Violência contra a Mulher no Sertão do Piauí, 2006-2015, que é oriundo da sua dissertação de mestrado. Tá? Então, a professora Valderlane atualmente dedica as suas pesquisas aos estudos de gênero, violência e, sobretudo, a questão da mulher negra, né, e a questão da interseccionalidade. Então, é uma grande satisfação, um prazer enorme ter a professora Valderlane aqui nesse momento conosco. Antes de passar a palavra para ela, só queria pedir aos colegas, né, que deixem seus microfones desligados. A professora Valdelano vai falar sem interrupções. Assim que ela terminar a palestra, a gente vai abrir um tempinho aqui para perguntas, tá? Gostaria de pedir também para ter moderação no uso do chat, né, para que não fique temas paralelos, tirando o foco da apresentação da palestra da professora Valderlane, né? Até mesmo porque o, é uma oportunidade talvez única para a gente, né, ter a professora Valderlane aí no nosso curso de História, né, dessa turma, tá? Então é isso. Vou chamar aqui a professora Valderlane. Fica à vontade, professora. Satisfação, a palavra é sua. Novamente, boa noite a todas, todos e todes. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir sobre esses conceitos, sobre questões que são extremamente importantes para o nosso curso de História, para a construção do conhecimento histórico.
Agradeço muito ao professor Leandro pelo convite para estar aqui hoje com vocês, nessa noite de hoje. Bem, gente, falei com o professor Leandro, né, ele, quando fez o convite, foi um convite voltado para a gente estar falando aqui hoje sobre dois conceitos importantes e fazendo uma conexão com a teoria da história. Afinal de contas, são conceitos que fazem parte da teoria da história e que são conceitos importantíssimos para a construção do conhecimento histórico, conceitos esses que surgiram todos dois não muito tempo atrás, né, décadas já na segunda metade da década de 20, são conceitos inovadores, extremamente importantes, porque eles dão visibilidade, né, a temáticas, a temas que antes não eram estudados pela historiografia tradicional. E o estudo, né, a partir desses conceitos, a partir das reflexões desses conceitos, contribuem para dar visibilidade a questões que ainda hoje, infelizmente, ainda são invisíveis, ainda são naturalizadas na nossa sociedade. Então, eu vou falar um pouco sobre a importância. Primeiramente, vou falar sobre o conceito de gênero, que é esse conceito que eu venho trabalhando desde a época da graduação em História. Trabalhei durante a graduação, mestrado e agora no doutorado, só que a partir de uma nova perspectiva, né? Agora no doutorado pretendo fazer ele, continuar estudando gênero, mas numa perspectiva interseccional. A gente vai entender um pouco mais ao longo de toda a minha fala, né? Bem, gente, o gênero é uma categoria analítica, né? Como categoria analítica, surgiu na década de 80, e foi essencial para o desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas do conhecimento científico, do conhecimento histórico, né? Podemos dizer que foi uma categoria revolucionária, né, porque proporcionou respaldo para a criação de pesquisas sobre história das mulheres e histórias da comunidade LGBTQIAP+. Por quê, gente? Anterior à década de 80, graças aos movimentos feministas, é lógico, a história das mulheres já estava sendo escritas pelas historiadoras feministas nas universidades, começando aí por volta da década de 60. Essa história começou a aparecer, começou a ser contada nas universidades. Só que separada da história do homem, que era considerada história total. Porque para os historiadores tradicionais, a história, só apenas a história do homem, dos homens, mereciam ser contada porque eles era que frequentava o espaço público, né? A ideia de que o âmbito privado não fazia parte da história e como as mulheres estavam voltadas, né, eram restritas a esse ambiente, elas não poderiam ter uma história registrada, sua história não poderia ser contada. Mas os movimentos feministas que iniciaram ali, mas graças à inserção das mulheres nas universidades, conquistaram o direito dessas histórias começarem a serem contadas. Só que, inicialmente, os historiadores tradicionais disseram, olha, vocês podem escrever aí a história das mulheres, desde que separada da história total, que é a história dos homens. E aí as mulheres começaram, as feministas começaram a escrever a história das mulheres separada da história dos homens. Então veio o gênero, esse grande teoria, categoria de análise que veio para dizer, olha, existe sim, a história dos homens está relacionada com a história das mulheres, inclusive elas se relacionam. Isso porque até a década de 80, né, a história vinha sendo escrita separada da história total, ou seja, porque para os historiadores não existia uma relação de história, né? Nossa, daqui não, isso, né? Então essa história acabava sendo para os historiadores tradicionais uma história, não, a gente vai escrever separada. O gênero veio como essa categoria de análise capaz de relacionar essas histórias entre
homens e mulheres, e a partir disso, diversas pesquisas começaram a ser construídas. Mas o que é o gênero? Né? Quem trouxe essa discussão teórica, quem sistematizou essa discussão no campo científico foi a Joy Scott, que vai dizer lá no seu artigo intitulado Gênero, uma categoria útil de análise histórica, publicado no ano de 1989, né? Aí ela fala que as identidades de gênero são construções históricas e não naturais, constituídas a partir de práticas simbólicas e discursivas, estabelecidas por meio de mecanismos de socialização, como escolas, igrejas, a própria família, a casa. Então, ela vai dizer o seguinte, que as identidades, elas são construídas. Ninguém... e não algo que surge naturalmente, uma identidade pronta e acabada. Ela vem sendo construídas ao longo do tempo por meio de mecanismos de socialização. Todas aquelas regras que a gente vai aprendendo do que é ser mulher, do que é ser homem, são regras e normas, valores que vão se aprendendo no meio social do qual a gente está inserido, né? Na nossa família, na escola, através das igrejas, na rua. Então, são esses lugares que a gente vai aprendendo, onde vai estabelecendo como a gente deve nos postar, né? Aquelas características de que a mulher é emotiva, é irracional, é domesticável, é incapaz, foram características que foram atribuídas às mulheres. Não significa que as mulheres são isso. E a gente vem provando ao longo do tempo que nós não somos emotivas, que a gente é, sim, racional, que a gente é capaz, que a gente pode atuar nos diversos espaços. Mas, de acordo com as características estabelecidas pela sociedade, pelo meio social, e esse discurso sendo implantado por meio desses mecanismos de socialização, por muito tempo, e ainda hoje se tem a ideia, se tem como característica das mulheres de ser mulher, é ser emotiva, é ser irracional. E esse discurso ele vem perdurando anos após anos. E aí a gente a categoria gênero vem justamente para desconstruir esses discursos. Porque ela vem dizer, olha, isso tudo é uma construção estabelecida por sujeitos, como uma tentativa, né? Por que foi lançada, por que a criação desses discursos? Para dar privilégio aos homens, para que os homens tivessem os direitos sociais que eles possuem até hoje. Quando a gente pega, por exemplo, a gente vai para o judiciário, a maior parte do judiciário é constituído por homens. A gente pega o nosso legislativo, apenas 10% do nosso legislativo é constituído por mulheres. A gente vai para o nosso executivo, a quantidade de mulheres é altamente inferior ao homem. A gente pega a nossa própria presidência, o nosso executivo geral. Uma única mulher foi eleita presidenta no Brasil, e esta mulher ela foi vítima de um impeachment, né, de um golpe. E muito por ser mulher, muito porque ser considerada incapaz de estar naquele lugar de poder. Então, durante muito tempo, essa inferioridade feminina foi legitimada pelo próprio discurso histórico. Então, as discussões de gênero, os estudos de gênero veio para desconstruir esses discursos criados e estabelecidos para que nós, mulheres, não tenhamos direito a estar nesses lugares de poder, a frequentar, a exercer poder. Por isso que a grande importância dos estudos de gênero para a nossa sociedade atual, né? Porque a gente vê aí os nossos direitos sendo todos os dias ameaçados, que a gente já conquistou, ameaçados, e aí a gente precisa estar discutindo gênero muito, né? Muitos acreditam que gênero é
uma abominação que veio para destruir as famílias, e é por isso a importância da gente estar aqui falando sobre esse conceito, justamente para desconstruir essa ideia absurda chamada ideologia de gênero, que é algo que foi um termo utilizado, inventado por um grupo, né, que quer enfraquecer o movimento feminista, o movimento das mulheres em prol de direitos sociais, né? Porque os estudos de gênero estão voltados justamente para isso, para desconstruir discursos socioculturalmente estabelecidos ao longo do tempo para tirar das mulheres direitos sociais, não apenas das mulheres, mas também das comunidades, das pessoas LGBTQIAP+, porque estudar gênero, falar sobre gênero, é falar sobre pessoas, é falar sobre os sujeitos. O gênero, ele não quer dizer falar apenas sobre mulheres ou falar só sobre os homens relacionando, mas também é falar sobre as diversas identidades de gênero. E a partir desse conceito, né, fazer essa discussão, reflexão e dar visibilidade histórica a esses sujeitos que durante muito tempo foi invisibilizado. E é muito importante, porque é como diz a Djamila Ribeiro, a invisibilidade mata. Então, enquanto essas discussões elas estão trancadas, elas não estão disseminadas na sociedade, muitas mulheres, muitas pessoas da comunidade LGBTQIAP+, continuarão morrendo. No Brasil, por exemplo, a gente tem aí um dos maiores, né, um dos países que mais mata transexuais no mundo. E isso por conta desse preconceito que existe, da homofobia que existe na nossa sociedade. E por isso essa grande importância das discussões de gênero. A gente vê a cada minuto no Brasil, uma mulher é vítima das diversas formas de agressão. Então, a gente vê a importância dos estudos de gênero quando a gente vê esses dados, porque também é fruto da desigualdade de gênero, dessas relações desiguais, desses papéis socioculturalmente impostos às mulheres e aos homens, que acaba contribuindo para que muitos problemas sociais, como a própria violência contra as mulheres, existam na nossa sociedade. Mas além, né, quando a gente fala, por exemplo, de violência contra as mulheres, e aí a gente não pode pensar também muitos problemas sociais relacionados a diversas pessoas somente a partir do gênero. E é por isso a grande importância do conceito de interseccionalidade, que também é um conceito que surgiu na segunda metade, quase no finalzinho da segunda metade do século XX, que foi um conceito que foi criado, que foi, né, construído pelo movimento feminista negro, que vem dizendo, olha, os problemas, não dá para pensar as experiências cotidianas, as vivências das mulheres, dos homens, das pessoas, apenas a partir das discussões de gênero. O gênero é essencial, é importante para a gente compreender a construção e entender como essa construção né, do sexo é feita, né, de homens e mulheres é feita na sociedade, as desigualdades, a opressão gerada pela condição feminina, pela condição masculina também, porque, infelizmente, na nossa sociedade, apesar que em uma grande menor quantidade, os homens também acabam sofrendo violência, sim, por conta da sua condição, porque a gente pega, por exemplo, a maior parte das violências do trânsito, morte no trânsito, acontece com homens, porque a cultura está dizendo, olha, o homem precisa ser violento, ele tem que ser violento, ele precisa ser grosso, para mostrar que é um homem de verdade. E isso acaba colaborando para que esse homem também morra
numa tentativa de provar sua própria provar masculinidade, provar que é homem de verdade. Então, é por isso que essas discussões elas precisam ser sim, questões relacionadas a gêneros precisam ser pensadas e refletidas, mas não apenas o gênero, é preciso interligar o gênero com outras categorias importantes, porque a gente vive numa sociedade que ela é diversa, que ela é múltipla. Não existe apenas uma unidade de mulheres ou de homens. Existe uma diversidade, existe uma diversidade que ela vai por meio da cor da pele, né, da etnia, da própria identidade de gênero, que vai por conta da classe social, da região. Então, existe essa multiplicidade que acaba, por conta dessa multiplicidade, as pessoas sofrendo inúmeros tipos de opressões por conta dessa diversidade. E aí a grande importância dos estudos sobre interseccionalidade, porque a Kimberly, né, que eu vou falar, né, mais na frente um pouquinho, ela vai falar sobre a grande importância de pensar essas experiências, as opressões sofridas por todos os sujeitos a partir desse conceito. Porque, para além das desigualdades de gênero, também sofre desigualdade de raça, classe, regionalidade. E aí, esse cruzamento, pensar não apenas a partir de um conceito, de uma categoria de forma isolada, mas pensar essas categorias de forma interrelacionadas uma com as outras, a partir do cruzamento que existe entre essas categorias. É a partir daí, né, que podemos perceber a importância do conceito de interseccionalidade, né? Porque a interseccionalidade nos permite compreender melhor desigualdades e a sobreposição de opressões, né, e discriminações existentes em nossa sociedade, por ser considerado como uma ferramenta analítica importante para pensarmos sobre as relações sociais, as relações de raça, sexo e classe, e os desafios para a adoção de políticas públicas eficazes. Porque quando a gente pensa a gente interrelaciona essas diversas categorias, a gente também vai pensar em políticas públicas voltadas para todos os sujeitos, né? Não apenas para as mulheres brancas. Por exemplo, um dos maiores questionamentos do movimento negro, que acontece inicialmente nos Estados Unidos, em relação às feministas chamadas, né, homogêneas, as feministas da Europa, né, as mulheres brancas, que as discussões levavam à construção de políticas públicas voltadas apenas para as mulheres brancas. E as mulheres negras acabavam sendo excluídas, né? Não era pensada políticas públicas voltadas para as mulheres negras, para as mulheres indígenas, para as mulheres asiáticas, para as mulheres africanas, afrodescendentes. Não era pensada apenas voltada para as mulheres, como se as mulheres sofressem um único tipo de opressão, que era a opressão de gênero. E aí as discussões de interseccionalidade é muito importante para chamar a atenção e dar visibilidade a essas diversas formas de opressão que existem na nossa sociedade, que mulheres, que homens vêm, né, sofrendo nas sociedades, tanto aqui no Brasil como em outros lugares do mundo. Né? O termo interseccionalidade é um conceito sociológico preocupado com as interações e marcadores sociais na vida das minorias. Através dele, é possível enxergar que em nossa sociedade existem vários sistemas de opressão, as de raça ou etnia, classe social, capacidade física, localização geográfica, entre outras,
que relacionam-se entre si, se sobrepõem, demonstram que o racismo, os sexismos e as estruturas patriarcais são inseparáveis e tendem a discriminar e excluir indivíduos de grupos de diferentes formas. Mas como assim, né? Para entendermos como esses sistemas de opressão têm impactos diferentes em diferentes pessoas, precisamos lembrar que existem naturalmente diversas, né, diferenças de gênero, cor, da pele, idade, altura entre nós. Mas muitos indivíduos ou grupos apenas por pertencer a essas categorias são submetidos a uma série de discriminações, preconceitos e opressões como de classe, de gênero, de raça e etnia e de orientação sexual. Tem uma pesquisadora chamada Bell Hooks, né, uma grande pesquisadora desse conceito de interseccionalidade, e eu sugiro, gente, vamos ler a Bell Hooks, porque é muito importante para a gente entender com a maior profundidade esse conceito, além de tantas outras pesquisadoras que eu vou citar um pouco mais na frente, né, que são importantes para entender esse conceito de interseccionalidade. A Bell Hooks ela vai dizer que o feminismo negro deve atuar de forma que as questões de raça, classe, gênero sejam compreendidas como fatores simultâneos de opressão, com o objetivo de criticar a hegemonia racista, sexista e classista, porque priorizar uma questão contribui para invisibilizar outras questões necessárias para pensar as diversas formas de opressão. Então, quando a Bell Hooks fala isso, ela está dizendo que a gente precisa pensar para além das desigualdades de gênero. Por exemplo, eu trabalho, a minha pesquisa ela é voltada para as experiências de violência vivenciada por mulheres. Se eu apenas pensar essas experiências a partir do gênero, eu só vou estar incluindo, dando visibilidade apenas às experiências vivenciadas por mulheres brancas. Eu não estou dando visibilidade, né, histórica às mulheres negras, às diversas mulheres que fazem parte da sociedade oeirense que vivenciam situações de violência, mulheres que não são brancas, que fazem parte da elite. Então, é preciso pensar a partir dessa perspectiva interseccional para que todas essas mulheres elas acabem fazendo parte, para que a gente possa dar essa visibilidade histórica a essas mulheres. Os debates sobre interseccionalidade surgiram a partir das lutas e teorizações dos movimentos feministas negros nos Estados Unidos e no Reino Unido entre os anos 70 e 80. Assim, o movimento conhecido, né, como Black Feminismo, foi extremamente produtivo no que diz respeito à produção acadêmica e no desenvolvimento das teorias feministas. Então, a gente tem ali também, nos Estados Unidos e Reino Unido, criando esse conceito tão importante para se pensar essas múltiplas opressões da sociedade. Foi somente em 1989, né? Esses discursos eles começam na década de 70, década de 80, mas elas se intensificam, né? Essa discussão ela acaba se teorizando de uma forma sistemática quando um artigo que foi produzido pela Kimberly Crenshaw, né, que na teórica feminista e professora estadunidense, especialista em questões de gênero e raça. Essa discussão, que influenciou a Kimberly Crenshaw a pesquisar sobre a interseccionalidade, a trazer à tona, a sistematizar, teorizar essas discussões, esse conceito. Lá nos Estados Unidos, a Emma, que é uma mulher afro-americana, ela foi tentar um emprego numa fábrica, e ela não foi aceita. E aí essa mulher achou estranho,
depois, por que ela não foi aceita, né? Sendo que havia mulheres nessa fábrica, porque uma das coisas que ela levou, inclusive, para o jurídico foi que não existiam mulheres negras, né, nessas fábricas. Existiam homens negros, mas não existiam mulheres negras. Tanto é que quando ela foi levar para o julgamento, ela apontou, né, o judiciário legitimou a não aceitação dessa mulher, a, como funcionária da fábrica, porque na alegação, existem homens negros, então você não pode dizer que você foi vítima, por exemplo, de racismo, que você não foi aceita por conta do racismo. E existem mulheres trabalhando na fábrica, então você não pode dizer que você não foi aceita porque você é mulher. O problema é que existiam mulheres, mas mulheres brancas. Todas as mulheres que trabalhavam nessa fábrica eram mulheres brancas. E os homens negros que trabalhavam naquele setor mais da operação dos equipamentos. E as mulheres trabalhavam na parte como secretárias, mas era só mulheres brancas, não existiam mulheres negras. Mas o judiciário não entendeu assim, justamente por não pensar a partir dessa intersecção, né, dessas diversas formas de opressão que as mulheres sofrem, para além das questões de gênero. Também vem as questões de raça, de classe e entre diversas outras formas de opressão que nós estamos sujeitos a sofrer, porque a gente tem, infelizmente, numa sociedade, um padrão europeu, né, que a gente precisa seguir aquele padrão, porque se não segue, a gente é oprimido por causa disso. O que a Kimberly vai dizer em um trecho do seu trabalho, o que é, quando ela vai falar, né, o que é interseccionalidade para a Kimberly Crenshaw, né? Uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas de interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. Então, a gente tem que quando, em vez dos movimentos feministas hegemônicos buscarem políticas públicas para as mulheres de forma geral, quando elas acabam contribuindo para a construção de implantação de políticas públicas voltadas apenas para as mulheres brancas, elas acabam desempoderando o movimento, né, as mulheres negras, as mulheres das diversas as mulheres não brancas, não brancas e ricas, né? Então a gente acaba desempoderando justamente por não pensar a partir dessa intersecção, dessa ideia de que existe para além de um único conceito, de uma única categoria, outras realidades, outras formas de opressão, e que também contribui para as diversas opressões que as mulheres e demais sujeitos sofrem na sociedade, porque não são só as mulheres, às vezes eu falo muito das mulheres, porque os movimentos, interseccionalidades, a maioria dos livros são pensados a partir, né, do sujeito das mulheres que eu leio, e também a minha pesquisa também é sobre essas experiências de violência vivenciada por mulheres negras, mas essas formas de opressão também são vivenciadas por homens, que são negros, que são pobres, que muitas vezes moram no interior do sertão nordestino e que também só. Teu microfone, Val, acho que a tua pergunta sem querer.
Foi o papel aqui. E que também sofrem, né, os homens que também sofrem as diversas formas de opressão, também por conta, né, dessa diversidade que também são esse grupo, o grupo masculino. Apesar de falar tanto sobre mulheres, mas o movimento feminista negro começa, quer dizer, esse conceito de interseccionalidade, ele começa a partir do movimento feminista negro. Nos últimos anos, né, para a gente finalizar aqui, eu vou citar algumas autoras que vêm trabalhando esse conceito de interseccionalidade a nível internacional. A gente vai ter a Audre Lorde, né, vocês podem anotar, pesquisar, comprar livros sobre as pesquisas sobre interseccionalidade que ela vem pesquisando, a Bell Hooks, a Patricia Hill Collins, a Victoria Bra e a Angela Davis. Elas são pesquisadoras que vêm ao longo das décadas aí contribuindo para as discussões sobre interseccionalidade. Isso a nível internacional. A nível de Brasil, nós temos, apesar de elas não trabalharem especificamente o conceito de interseccionalidade, elas trazem esse conceito, né, com premissas que antecedem, né? Que no caso é a Sueli Carneiro, a Luísa Barros, a Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, né? E também a Carla Cotirene, que trabalha esse conceito de interseccionalidade. E que é muito importante para a gente entender essas diversas formas de opressões aqui na sociedade brasileira, porque todas essas autoras, a Audre, a Bell Hooks, a Patrícia, a Collins, né, a Bra, a Angela Davis, elas escrevem, elas falam a partir lá das vivências, das experiências dela lá nos Estados Unidos. E aí a gente vê as nossas autoras falando sobre essas experiências, utilizando o conceito de interseccionalidade aqui, pensando a partir da nossa realidade no Brasil. Uma discussão trazida, né, pela Carla Cotirene em sua coleção, né, Feminismos Plurais, ela afirma no seu livro, né, intitulado Interseccionalidade, que o objetivo do assunto é introduzir questões relativas ao feminismo negro, mas aponta que a interseccionalidade pode ajudar a enxergarmos as opressões e combatê-las, reconhecendo que algumas opressões são mais dolorosas e que às vezes somos oprimidos, mas às vezes somos opressores. Aquela ideia que a gente não apenas, infelizmente, tem uns casos que o oprimido acaba se tornando opressor. Infelizmente, foi o caso que aconteceu, né, recentemente com, né, o Silva Almeida e a Arielle, né, onde a gente sabe que um oprimido acaba se tornando opressor. E aí essa análise também parte de uma perspectiva interseccional. Por isso a importância da interseccionalidade para pensar essas realidades, essas experiências que acontecem, né, no nosso cotidiano. E só, né, para finalizar, uma questão que a Kimberly traz, né? A Kimberly Cristau, a Kimberly Cristau, ela vai dizer que entende-se que a interseccionalidade é um processo de descoberta que nos alerta para o fato de que o mundo à nossa volta é complicado, né, contraditório e requer nossa atenção, e a interseccionalidade serve como um aporte teórico, metodológico para se pensar múltiplas exclusões e como de fato construir estratégias para o enfrentamento desse paradigma. Isso, e aí a gente vai abrir depois, né, para alguns dúvidas e algumas questões que vocês gostariam de
né, de perguntar e se eu puder responder e a gente dialogar. Enfim, é isso, gente. A minha fala inicial é essa. Obrigado, professora Valderlane, pela explicação, né, não só geral, mas específica do termo de gênero, sobre a questão de gênero e como a interseccionalidade ela é pensada, né, e relacionada à própria perspectiva da história. Vejam só como são as coisas, né? Eu saí da sala de aula agora antes de vir para a minha sala e duas alunas me pararam no corredor. Professor, é, a gente está fazendo aqui uma atividade de história antiga e a gente queria saber a sua opinião sobre como é que a gente está o trabalho. A gente está falando sobre a questão de gênero na Grécia Antiga. Né? Aí elas começaram a falar sobre a mulher grega é isso, a mulher... Aí eu peguei, olha, vejam só, vocês estão falando de que mulher grega? Né? A da elite, a escravizada, a camponesa, que tipo de mulher é essa que você está falando? Aí eu trabalhei justamente isso com ela, vindo para cá, olha, eu vou participar de uma palestra agora justamente sobre a interseccionalidade, né? Perceber que contexto essa mulher está inserida, quais são as relações sociais, né, e de poder que ela está inserida, a condição, as categorias sociais que ela faz parte, para compreender esse sujeito histórico. Né? A gente trabalhou muito a perspectiva sobre os sujeitos históricos aqui no curso de Teoria da História, né? E eu acho que um dos pontos mais importantes para trabalhar esse sujeito é essa questão da interseccionalidade, que a gente pode utilizar tanto para a condição feminina como para a própria condição masculina, como você falou aqui. Eu acho que um dos grandes exemplos a gente viu ontem no debate lá de São Paulo, né? O Datena jogou uma cadeira lá no outro candidato que eu nem conheço direito. Então, ser homem é isso, né? A gente construiu muita essa ideia, né, de que, né, existem essas circunstâncias. Então, que tipo de categorias sociais estão envolvidas ali para a gente compreender essa construção desse ser? Né? Então, acho que é importante. E um outro ponto, eu passei para os alunos, né, um texto para essa semana, que é o texto da Ana Maria Veiga, né, professora aqui da UFPB, né, que é justamente uma virada epistêmica, né, feminista negra, conceitos e debates. Aí a grande questão eu acho que é essa, né, quando a gente fala de epistêmico, que é justamente o alicerce, a base que vai se construir todas essas questões. Então, o alicerce que a gente vai construir esse edifício, ou seja, a base, né, conceitual para a gente construir uma história, uma narrativa, né, contempla, né, a própria contextualização desse personagem. Então isso é um ponto que a própria interseccionalidade pode trazer, né, como referência. Aí você trouxe as explicações muito bem feitas, né? Bem, vamos passar aqui para as perguntas, né? Tem uma pergunta aqui do professor Carlos no chat, né, que é o seguinte: qual o desafio de trabalhar a interseccionalidade do ponto de vista teórico-metodológico para o pesquisador de história, pesquisadora, né? Qual o desafio, né, de trabalhar isso? Calma, Rafael. Qual o desafio de trabalhar a interseccionalidade do ponto de vista teórico-metodológico para o pesquisadora de história? É uma pergunta. Aí faz uma outra pergunta logo em seguida, né? Complementar. Não correria o risco de, ao ampliar demasiado o quadro analítico, cair em uma leitura de pouco aprofundamento? É uma pergunta aqui do professor Carlos, tá? E aí, antes de você responder a pergunta do professor Carlos, a gente pode fazer sessões de várias perguntas, né? A gente pode fazer 3 perguntas. Aí a gente para, a professora Valdelane responde, depois a gente volta para fazer mais 3 perguntas, tá bom? Então aí eu vou dar a palavra para o aluno Rafael Coutinho fazer sua pergunta, né, para a professora Valderlane. Pode falar agora, Rafael. Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Eu acredito, não sei se a professora teve a oportunidade de ler o livro da escritora Lélia Gonçalves, Lugar de Negro. É possível
compreender a transição da população negra de um regime de brutal escravidão nesse livro durante o período colonial. E a minha pergunta é, professora, ela fala em seu livro e destaca algumas desigualdades sociais, tipo a questão de porões, favelas, cortiços. É possível nesse livro também encontrar estudos que falam sobre e evidenciar sobre a antiguidade e multiplicidade de feminilidades e masculinidades? Ok, Rafael, obrigado pela pergunta. Mais uma pergunta para a gente encerrar o primeiro bloco. Professores e professoras podem fazer também. Fique à vontade, vamos aproveitar a Valderlane aqui. Não, né? Então, vou passar a palavra para a Valderlane responder essas duas perguntas. Fique à vontade, Valderlane. O microfone. Obrigada, Leandro. Bem, algumas questões foi perguntadas aqui, boas perguntas. Mas eu queria primeiro, né, quando o professor Leandro estava falando sobre de quais mulheres você está falando, eu lembrei muito da frase da Sueli Carneiro, né, de quais mulheres estamos falando. E aí, apesar dela não fazer essa discussão sobre interseccionalidade, o conceito de interseccionalidade, a gente percebe nos seus estudos o quanto a interseccionalidade está presente, quando ela traz essa questão de que mulheres é que estamos falando, justamente apontando que não existe apenas uma única mulher, existem diversos tipos de mulheres. E aí eu acabei me lembrando muito dela, que eu ia citar aqui ao longo da minha fala e acabei esquecendo como algumas coisas. Qual o desafio de trabalhar a interseccionalidade no que diz respeito ao ponto de vista histórico, né? Metodológico, né? O grande problema, né, que a gente sempre estuda, que a gente sempre tem, que hoje não é, digamos, um problema, é justamente estudar por meio do ponto de vista metodológico, né, que são as fontes, ter acesso a essas fontes, o que também não é uma dificuldade trabalhar com fontes, por exemplo, eu trabalho na minha pesquisa as fontes orais, que acaba me ajudando bastante nessas pesquisas sobre experiências de violência vivenciada por mulheres negras, justamente porque a gente não tem, infelizmente, uma grande quantidade de fontes documentais que podem também ajudar a pensar essas experiências. Então, a gente acaba se utilizando dessas fontes documentais, né, para poder nos ajudar a pensar e a problematizar. O conceito de interseccionalidade, ele não é um conceito, apesar de novo, né, mas também não é um conceito que é muito antigo. Então, são concepções que nasceu na década de 80 e ela vem sendo estudado por a gente ao longo dos últimos anos. Então, é um conceito que está chegando nas universidades, então é algo que ainda aspira um certo medo. É aquela coisa, a gente anda valorizando muito a teoria eurocêntrica, né? A gente passa a maior parte do nosso curso estudando os autores ocidentais. E aí a gente pouco estuda os nossos autores latino-americanos, autores asiáticos, autores africanos, e a gente, essas discussões que já era para estar cada vez mais
digamos que, estabelecida nesse nosso meio universitário, é algo que ainda está chegando, é algo ainda muito novo para nós, né? São discussões que estão chegando nas universidades bem recentemente. Na época da minha graduação, eu me lembro que esse conceito de interseccionalidade, pelo menos na graduação, ele ainda não tinha chegado para mim. Então, apesar que essas discussões sobre interseccionalidade, elas já existiam desde a década de 80, ela já era teoria desde a década de 80, já estava sistematizada enquanto teoria desde a década de 80. Mas agora, muito recentemente, de alguns anos para cá, é que a gente vem dominando esse conceito, vem consolidando nas nossas pesquisas esse conceito. Então, eu acho que é a mesma dificuldade que a gente também tem nas leituras dos estudos decoloniais, que é justamente essa, olha, o que é feito por nós não é tão valorizado como, por exemplo, o que foi produzido por Foucault, o que foi produzido pelo Thompson, o que foi produzido pelo Marc Bloch, né, pelo Brandel, que são autores europeus que estudam, a partir, né, do seu lugar de fala, a partir do seu lugar social, que é a Europa. E a gente, há muito tempo, a gente vem trazendo esses autores e trabalhando esses autores para pensar as nossas experiências. E em nenhum momento, né, a gente olha, talvez a gente questiona muitas vezes o uso desses conceitos. Por quê? Justamente pelo fato de ser autores consolidados, autores europeus de renome, e de que a gente tem a ideia de que eles é que são os fodão, né? Desculpem a palavra, os fodão. Então, a gente não tem aquela coisa, olha, a gente precisa valorizar, a gente precisa discutir mais essas, né, questões relacionadas às discussões decoloniais. Pensar a nossa sociedade, as nossas experiências a partir da nossa própria produção, a partir de dentro, e não mais a partir de fora, como vem sendo. Então, acredito que uma das maiores dificuldades de cunho metodológico para a gente é justamente consolidar isso, é colocar no imaginário, na cabeça dos nossos acadêmicos, que é possível sim escrever história, produzir conhecimento histórico a partir de noções, a partir de conceitos como esses, de conceitos de interseccionalidade, a partir de conceitos decoloniais, de produção de conhecimentos que está sendo produzidos para além do olhar europeu, né, para além do olhar ocidental. A terceira pergunta, Leandro, eu acabei não acompanhando. Você poderia... Foi sobre o livro da Lélia Gonzalez que ele falou. Você chegou a anotar? Entendi. Sobre a questão das feminilidades e masculinidades no trabalho da Lélia Gonzalez. Como eu disse na minha própria palavra, quando a gente fala sobre sujeitos históricos, os historiadores estão narrando, estão falando de pessoas. Então, quando a gente fala sobre pessoas, a gente também está se remetendo a falar sobre as identidades de gênero. Então, sobre feminilidade e masculinidade, na obra dela está presente, porque está falando sobre sujeitos e ela trabalha isso. Ela faz também essa discussão, assim como ela também faz essa discussão de raça, raça e classe. E como essas desigualdades, elas acabam... ela acaba trazendo as diversas opressões que estão presentes nas vivências do povo brasileiro no período retratado, pesquisado por ela. A outra pergunta que foi acho que do Rafael. Não, a gente teve uma pergunta conjugada, né, que foi do professor Carlos, que era os desafios da questão teórico-metodológica da interseccionalidade. E aí ele apontou que isso poderia, é uma pergunta também, se isso não poderia cair em uma leitura de pouco aprofundamento. Aí foram duas perguntas em uma. E a outra foi do Rafael Coutinho, que foi essa questão do livro da Lélia Gonzalez.
Ah, então é isso. Eu já respondi. Eu espero ter respondido as perguntas feitas. Chegou mais um agora, tá? A gente vamos abrir agora uma outra rodada, né? O Juan Buarque, ele diz, boa noite. Em referência às grandes personalidades femininas, né? Como Rosa Luxemburgo, Marie Curie, ou outras mais antigas, como Joana d'Arc, sofreram com a historiografia no contexto que foram tiradas méritos dos seus feitos devido ao seu gênero. Aí ele está colocando que como essas personagens históricas sofreram nas narrativas históricas, né, feitas por homens, né, como é que elas perderam seus protagonismos, digamos assim, né, por conta dessa historiografia. É uma pergunta se isso realmente aconteceu. De fato, isso não aconteceu, gente. Infelizmente, a nossa historiografia tradicional, ela conta a história a partir de quem escreve. Então, são homens brancos das elites, que veem as mulheres, que enxergam as mulheres como sujeitos passivos à história. Como se as mulheres não tivessem reagido, não tivessem resistido. E a nossa historiografia, a historiografia atual, que está desconstruindo esse pensamento, que está reescrevendo a história, ela está mostrando que as mulheres, nas suas mais diversas temporalidades, elas resistiram às opressões. Felizmente, a gente tem muitos trabalhos hoje de diferentes personalidades femininas, né, sujeitos históricos femininos que demonstram o quanto elas lutaram por sua liberdade, por direitos sociais, né, pela sua sobrevivência. Ok, professora Valderlane. O professor Carlos levantou a mão, quer fazer uma pergunta, fica à vontade. Olá, tá me ouvindo bem? Sim. Sim. Professora Valderlane, parabéns aí pela apresentação aí, pelo trabalho. O desafio, né, que você citou das fontes, para trabalhar algumas temáticas, justamente eu penso que, pegando a frase clássica de Benedito Cruz, né, que toda história ela é contemporânea, isso aí ele firmou há mais de um século, né? Toda história é contemporânea porque o tempo presente ele coloca pautas e faz com que a gente olhe o passado a partir de outras perspectivas, né? Então, não é por acaso que está se discutindo decolonialismo, está se discutindo interseccionalidade, que são pautas da agenda contemporânea colocada na experiência histórica que a gente está vivendo. Também, eu acho assim que deve haver um certo cuidado no trato com essas questões, né, do ponto de vista da construção do texto historiográfico, aí, da abordagem historiográfica. Não dá para, por exemplo, eu falar, quando eu trabalho interseccionalidade, se eu vou falar na questão da raça, e vou falar da questão do gênero e da questão da classe, são três categorias grandiosas. E são três categorias que têm já um acervo, né? Um amadurecimento, discussão teórica muito grande. Eu não posso falar de classe sem remeter a uma pessoa como o Karl Marx, por exemplo. Não posso. Não posso fingir que o alemão Karl Marx teorizou a ideia de classe. Joe Scott, que você citou, por exemplo, ela faz uma leitura Foucaultiana. Eu não posso trabalhar a questão das opressões sem levar em conta uma discussão de poder que Foucault traz, quando ele tira o poder de uma determinada perspectiva e coloca o poder na relação. E aí, quando ele trabalha o poder como algo que não se possui, mas algo que acontece em relação, fica mais fácil compreender, por exemplo, porque no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas,
existe uma passagem de um ex-escravo do protagonista que, ao ser liberto, adquire um escravo e chicoteia ele na rua. E essa cena é narrada por Machado de Assis. Anos depois, historiadores voltaram a essa cena para tentar entender e explicar essa cena. Mas a gente entende essa cena a partir de duas perspectivas. O poder como uma relação, né? O poder ele é relacional, e o quadro estrutural social do século XIX. Então, existe essa outra perspectiva. Então, quando você colocou lá, olha, infelizmente o oprimido se torna opressor. Então, para entender essa relação do oprimido e opressor, a gente também leva em conta essa discussão mais contemporânea do poder. Então, eu penso que existe o fato de grandes historiadores das linhas mestras, assim, vamos dizer, são europeus. O fato só de eles serem europeus também não desautoriza, né, o diálogo com eles. Eu acho que ao contrário, eu acho que a perspectiva aqui latino-americana, eu lembro aqui do Leopoldo Zea, que é um autor que poderia ser muito mais lido no Brasil, né, como pensador, na perspectiva histórico-filosófica latino-americana. Outro também, pensador também, numa linha mais liberal, mas um cara que também coloca questões sobre isso é o Otávio Paz, o mexicano Otávio Paz. Eu penso que são linhas que poderiam ser mais trabalhadas aqui no Brasil, mas eles dialogam com essa tradição também. Eles são formados nessa tradição e dialogam com essa tradição. Então, eu tenho que ter muito também esse cuidado. E a minha questão ali da profundidade, da leitura da profundidade, é porque são categorias, por exemplo, a categoria gênero, ela tem uma discussão ali na perspectiva de Scott, mas ela tem uma outra vertente, que é na performatividade da Judith Butler, que aí já leva a discussão da categoria gênero para um outro patamar, que não invalida a perspectiva de Scott, mas coloca outras problemáticas ainda dentro da categoria de gênero. Então, veja a complexidade da coisa. E se eu envolvo a classe, então como é que eu vou manejar muito bem, do ponto de vista teórico-metodológico, eu tenho que ter muita firmeza, muita solidez para trabalhar com muita propriedade essas categorias, esses referenciais, na construção do meu texto historiográfico. Né? Para esse texto, essa leitura que eu vou dar, né, na minha construção narrativa, isso fica muito bem evidenciado, essa complexidade que se apresenta aí nessa perspectiva interseccional. Não ter a priori ali uma perspectiva, mas ali está aberto ali o que as fontes ali, o que o meu olhar vai conseguir captar das fontes. Não que as fontes falem, elas não estão falando, elas ficam ali sentadas esperando que tipo de pergunta a gente vai fazer, né? Antigamente os positivistas já achavam que as fontes elas já mostravam tudo. Olha, eu estou aqui, foi assim, e não é bem assim, né? Então a gente, dependendo do nosso olhar, das nossas perguntas, as fontes vão mostrando algumas coisas. E algumas fontes, às vezes, parecem até, a priori, que não tem nada a ver com a história e terminam nas entrelinhas revelando muito mais do que outras fontes. Né? E, por exemplo, quando a gente trabalha com memória, a perspectiva da memória, ela sozinha, ela já tem uma complexidade, uma discussão teórica, de abordagem, assim, tremenda. Né? Falar da memória enquanto experiência social, experiência coletiva, da memória que vive no esquecimento, do esquecimento que retroalimenta a memória, da memória que se faz presente, de uma memória que não foi vivenciada pelo sujeito, mas que o sujeito vivenciou enquanto coletividade, ou que ele aprendeu de ouvir de outro e que ele incorporou como memória própria naquele presente que ele acha que aquela memória é a memória dele. Então, assim, são complexidades que é um desafio para a formação do historiador e o trabalho do historiador aí com as fontes. Assim. Então, realmente é desafiador. Não é uma coisa tão simples, né, à primeira vista, da gente poder mexer com essas categorias, esses conceitos. Realmente, assim, eu vejo assim,
bem desafiador. É isso. Carlos, obrigada pela colocação. Eu acho que eu vou primeiro, porque Carlos trouxe uma série de questões interessantes para pensar. Carlos, a gente precisa entender que os nossos conceitos, eles são limitados. Todo conceito é limitado. Às vezes a gente acha que os nossos conceitos, eles são universais, eles conseguem abarcar tudo, e eles não conseguem. Em relação a Foucault, existe uma crítica contundente em relação às... Quando a gente pega o Foucault, por exemplo, para trabalhar a escravidão, sendo que o Foucault, por exemplo, em nenhum momento em seus trabalhos ele faz essa discussão de colonização, ele não faz em nenhum momento essa discussão de colonialismo, né, em seus textos, e aí essa grande crítica historiográfica é como é que a gente utiliza o Foucault, que nunca falou sobre colonialismo, para pensar o processo de colonização. Por exemplo, a própria palavra violência, em nenhum momento Foucault traz o conceito de violência nos trabalhos. E Foucault é utilizado por autores para falar sobre violência, não apenas na escravidão, mas em diversos períodos. Eu, inclusive, trabalho muito Foucault no meu trabalho de dissertação, da graduação. Eu utilizei, foi o meu teórico, minha ferramenta, teórico principal de análise, mas é justamente isso, a gente precisa, não é deixar de utilizá-los como ferramenta, né? E não enxergá-los ali como os sujeitos, né, os teóricos que vão abarcar tudo. Os seus conceitos, eles são ilimitados ao ponto de pensar tudo, mas justamente a gente pensar a partir de fazer essa inter-relação com outras categorias que são importantes, que são necessárias para pensar os nossos objetos não é nem objetos mais de pesquisa, porque a nova historiografia também faz essa crítica quando a gente trata os nossos sujeitos como objetos, porque a gente está objetificando eles. Então é importante que a gente trate os nossos sujeitos históricos como sujeitos. Para a gente não fazer isso que a historiografia tradicional fez por muito tempo, que foi objetificar os sujeitos históricos. Mas é uma grande dificuldade, é uma grande complexidade, realmente, toda essa questão, utilizar ou não utilizar esses teóricos europeus da Europa Ocidental, né, esses teóricos ocidentais na escrita, na construção do nosso trabalho histórico, na construção do conhecimento histórico. Utilizá-los, sim, como ferramentas, mas fazendo sempre uma crítica à própria limitação desses conceitos para pensar as diversas experiências históricas na nossa sociedade, e entender que esses conceitos eles têm limites. Que não dá para você pensar, por exemplo, as experiências de violência vivenciada por mulheres negras apenas a partir do conceito de poder do Foucault. É necessário pensar além disso, além desse conceito, porque ele é limitado. Ele é limitado. Então, assim como diversas pesquisas que a gente vem desenvolvendo no nosso curso, ao longo da nossa jornada acadêmica, é utilizá-los como ferramentas, mas entender, com esse entendimento que eles são limitados e que a gente precisa fazer essa intersecção com outros conceitos, intersecção com outras categorias que são importantes para a gente pensar os nossos diversos sujeitos. Acho que é isso. Ok, professora Valderlane. Só para falar um pouco também sobre isso, né? Eu nunca deixei de trabalhar autores europeus, né? Usei bastante vários deles, né, na minha tese, ainda uso, mas a questão é que só eles não é suficiente para a gente entender a nossa própria realidade, né? E aí a gente tem que estar realmente repercebendo muita coisa,
aí é onde entra a decolonialidade e a interseccionalidade, é um desafio sim. É um conceito talvez, em termos de tendência, né, da teoria da história, talvez seja o mais recente. Né? Então a gente está aprendendo também a usar esse conceito, mas a gente só aprende praticando. Né? Então eu acho que é uma das respostas a essas dificuldades apresentadas em perceber um pouco melhor a própria interseccionalidade nessas várias ramificações dos campos da história. Né? Enfim, então é procurar cada vez mais aperfeiçoá-lo. Né? Então eu acho que o que o Carlos trouxe aqui, o professor Carlos, é importante para a gente perceber isso e deixar exposto de que realmente é uma área que está cada vez mais avançando, né, se aperfeiçoando, né, enquanto teoria da história própria, digamos assim. Né? Tem uma questão aqui do Jorge, né, não é uma pergunta, é só uma contribuição, e depois eu vou passar para o Ícaro. Né? O Jorge Eduardo colocou aqui: a historiografia tradicional, por muito tempo, foi dominada por uma perspectiva masculina e elitista, o que levou à marginalização ou invisibilidade das mulheres nas narrativas históricas. Elas eram frequentemente retratadas em papéis secundários associados a um ambiente doméstico ou religioso, e pouco reconhecimento era dado ao seu papel político, econômico ou cultural. Entendo que ainda permanece assim dentro no Oriente quanto no Ocidente. Obrigado, Jorge, pela contribuição, e eu acho que isso está dentro de toda a construção que a gente está fazendo da disciplina, né, das novas perspectivas que a gente está trazendo sobre a própria teoria da história. E aí eu passo a palavra para o Ícaro, que vai fazer uma pergunta. Pode falar, Ícaro. Boa noite, professoras, professores, aos colegas. Primeiro, é muito bom esse debate, muito rico, trazer esse debate para cá. Traz bastante conteúdo, conversas e formas de pensar. Eu fiquei pensando porque eu já trabalhei um pouco com Conceição Evaristo, e a questão da escrevivência que Conceição Evaristo traz. Que essa escrevivência traz, um pouco, evoca essa coletividade, o lugar da mulher negra. E aí eu fiquei pensando como a gente podia trabalhar essa questão de Conceição Evaristo, a escrevivência e a interseccionalidade. Como a gente poderia intercalar esses dois e como nós, como futuros professores de história, poderíamos trabalhar essa decolonialidade, esses temas que são tão sensíveis numa sociedade tão machista dentro da sala de aula. Como a gente poderia ter um caminho um pouco mais fácil? Porque é bastante difícil, a sociedade ainda é bastante machista, ainda é bastante racista, e como a gente poderia trabalhar isso com nossos estudantes, para quem já é professor agora, trabalhar com os estudantes atualmente. E, novamente, obrigado, professor, e obrigado aos professores e aos colegas. Certo, obrigada pela pergunta, Ícaro. Gente, hoje um dos grandes desafios do nosso ensino de história é justamente essas discussões sobre questões decoloniais no nosso ensino. É algo que essas discussões são algo muito recente nas nossas universidades, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ver com bons olhos que, pelo menos agora, a gente está discutindo sobre isso, e, a partir disso, a gente pode estar intervindo na nossa sociedade. Uma coisa que eu estava até discutindo semana passada com meus alunos de metodologia científica, falando da importância da construção do conhecimento histórico para as transformações sociais, porque é justamente a partir daquilo que a gente vem construindo cotidianamente na universidade, a dedicação às pesquisas, que a gente vai contribuindo para as transformações sociais, para os avanços sociais. Então, a gente precisa entender o quanto a pesquisa ela é tão importante e tão necessária para o ensino. Porque quando você faz a pesquisa, você investiga, você analisa, você lê, e aí quando você vai para a sala de aula, você vai com uma consciência crítica maior a respeito de várias questões, de vários processos que durante anos foi naturalizado, que é naturalizado na nossa sociedade. Muitas vezes discursos que são construídos e que não são questionados porque é visto como se aquilo dali fosse normal.
E a prática, quando o professor ele vem com essas discussões, com esse conhecimento, ele vai para o ensino e vai tentar buscar desconstruir esses discursos, desnaturalizar esses discursos, porque discursos esses que parecem ser naturais, parecem ser normais, mas que não são, e que contribuem para a opressão, contribuem para as múltiplas violências que nós, enquanto sujeitos, acabamos sofrendo cotidianamente. Então, quando a gente traz essas discussões para o ensino, a gente está contribuindo para a construção de uma cultura de paz e respeito às diferenças. Então, a gente precisa ter essa consciência e, ao mesmo tempo, perceber essa importância de como os estudos sobre decolonialidade, interseccionalidade, gênero, raça, etnia, classe, vai contribuir para as mudanças de fato acontecer e fazer aquilo que Paulo Freire ele traz nas suas obras quando ele pensa em educação. Paulo Freire é pesquisador da nossa educação brasileira e ele pensa a partir de dentro, do nosso interior e não de fora. Então, quando ele vai ver refletir sobre a educação no Brasil, ele vai dizer, olha, a nossa educação ela deve ter como finalidade a transformação social. Se a gente não consegue, por meio da educação, transformar a sociedade na qual a gente está inserido, a educação ela perde a sua maior finalidade, que é transformar o meio social. E então a gente sempre tem que pensar, assim, eu acredito que nós temos que pensar a partir desse modelo transformador, de tentar a partir do nosso cotidiano, nosso dia a dia, tentar desconstruir esses discursos que são construídos ao longo do tempo, que são implantados e que estão ali, que contribuem para o racismo, para o machismo, para o sexismo, que muitas vezes todos esses discursos parecem normais porque eles são naturalizados ao longo do tempo, e a gente, enquanto professores, precisamos fazer isso. E a gente faz isso despertando reflexões, discussões sobre esses discursos que estão ali. Pegar os conteúdos, por exemplo, que a gente está ministrando e fazer essa discussão levando para essa reflexão de gênero, levando para essa reflexão de raça, de etnia, de classe. Às vezes, infelizmente, o nosso currículo, a gente ainda temos um currículo que é eurocêntrico, um currículo ainda, infelizmente, que ainda é muito tradicional, porque está muito voltado para contar a história dos grandes eventos históricos, contar a história dos grandes homens das elites. E se a gente for para a sala de aula e simplesmente fazer essa discussão que está ali no livro didático e não tentar fazer outras discussões que fazem uma reflexão voltada para essas discussões de decolonialidade, sobre raça, sobre gênero, a gente está contribuindo para a perpetuação desses discursos machistas, sexistas, classistas. Então, a gente tem que estar utilizando, a gente tem as nossas fontes que podem estar sendo utilizadas em sala de aula como imagens, como a nossa história oral, como a nossa própria literatura. A gente tem, você falou da Conceição Evaristo, que é uma literata e que escreve textos sensacionais que podem sim ser trabalhados no ensino de história, em sala de aula, para pensar as nossas experiências, para pensar as próprias desigualdades sofridas por mulheres negras, na sociedade, por pessoas negras na sociedade, tantas outras obras. Como, por exemplo, a gente tem a Carolina Maria de Jesus, que nos seus diários, diversos diários, né, da nossa, que a gente tem, a gente pode estar utilizando em sala de aula para pensar as desigualdades sociais, as desigualdades de gênero, as desigualdades de classe, as opressões de raça. Então, a gente tem uma quantidade enorme, sabe, de fontes que a gente pode sim estar trabalhando em sala de aula e trazer para além do livro didático, do conteúdo que está ali no livro didático. Porque quando a gente faz isso, a gente está contribuindo, sim, para a desnaturalização, para a desconstrução desses discursos que estão aí ainda presentes na nossa sociedade e que faz tanto mal para a gente.
Oi, Carlos. Acho que eu acho que eu não sei se eu consegui responder o que o Ícaro perguntou, mas Carlos. Ok, Ivan. Carlos, quer fazer outra pergunta? Não, na verdade, queria contribuir aí, porque a professora Vanderlane citou a questão da literatura, sobre essa prática em sala de aula, que é um desafio para nós também, professores de história. Mas, professora Vanderlane, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de fazer propaganda dela, porque foi para mim uma surpresa maravilhosa. Todos aqui conhecem Manuel Bandeira, né? Vocação do Recife. Aquele poema de Manuel Bandeira, clássico, né? Que ele conta como era a infância dele na casa do avô. Então, leiam aquele poema com o olhar do historiador. Por favor, não queime a figura de Manuel. Manuel Bandeira está ali nos grandes poetas brasileiros. Tem algumas partes ali do poema dele que você vai entronchar a sua boca, mas assim, leia com. Mas depois de você ler Evocação do Recife, leia Evocação do Recife número 2, que é da poetisa Odailta Alves, aqui, nossa poeta aqui de Pernambuco, que ela faz uma releitura do Evocação do Recife de Manuel Bandeira na perspectiva de uma mulher negra e da favela. Eu achei é um presente. Esse poema de Odailta Alves está no livro dela, Afrochego, Poemas para Acalentar Meu Povo. Eu a conheci na Rural, ela veio aqui na Rural participar de um projeto do professor Iedo Paz, aqui de literatura. E neste livro ela tem um poema Vocação número 2 do Recife, que eu acho assim uma perspectiva maravilhosa. Eu agora não consigo mais ler o Evocação do Recife de Manuel Bandeira sem estar com a Dailton Alves do lado, porque a perspectiva que ela traz é interessantíssima para nós, como professores de história, de trabalharmos isso em sala de aula, levantar essas discussões todinha. A literatura é um campo maravilhoso assim para a gente levantar essas discussões, né? Então ainda não é uma área muito pouco explorada, eu acho, pela história. Curiosamente, historiadores e literatos têm uma coisa em comum, né? Eles dois produzem textos em prosa, produzem assim, historiadores produzem narrativas, assim como romancistas. Mas existe, eu já vi aqui brigas aqui na Federal, na pós-graduação de História, porque diziam que não era para estar se metendo com essas. Eu já vi uma recomendação para eu não estar me metendo com certo professor que gostava muito de envolver a literatura na perspectiva metodológica para o historiador aprender a escrever. E aí havia uma guerra lá dentro da Federal, porque dizia, esse pessoal da cultura aí, esse pessoal aí do pós-estruturalismo, eles querem acabar com a história e botando essa história de que a gente tem que aprender a escrever. Mas eu acho fantástico o uso da literatura a partir do olhar do historiador. Então, esse é outro desafio para vocês que estão em formação, como você tem um olhar a partir do historiador, como você vai olhar para a literatura e de que forma a literatura te ajuda a te formar como historiador. De que forma ela te ensina a escrever? De que forma a literatura te ensina a se expressar? Também eu acho assim. Bom, fica aí a dica, viu? Vou até colocar aqui no chat direitinho a referência para vocês pegarem. Mas era só isso mesmo. Obrigado, Carlos. Olha, você falou aí da Odailta, né? Alves, eu tive a satisfação enorme de ser entrevistado por ela, né? Ela me procurou para falar sobre os espaços de memória da escravidão no Recife, né? E eu saí um dos textos dela, minha referência. Nossa, que fantástico sair como referência da Hilda Alves, né? Uma das poetisas aqui do Recife que tá ganhando cada vez mais espaço, está sendo cada vez mais lida, fantástica, né? E olha, a gente está falando de Carolina de Jesus, né? E Conceição Evaristo. Eu estou dando aula aqui na Unicap para uma turma de letras na disciplina de Educação para Relações Étnico-Raciais. Pois ninguém da turma, né, tinha conhecido, tinha lido nenhuma autora negra brasileira, nem Conceição Evaristo, ninguém nem conhecia, né? Então você vê que
a gente não está brincando aqui quando a gente fala que é uma questão que tem que ser revertida, né? E só através da visibilidade, né? Como o professor Aval trouxe aqui, né? Importantíssimo. Nós, como professores, temos que dar visibilidade a essas pessoas que, né? Esses conceitos, essas ideias, esses sujeitos, essas pessoas que não passaram por isso, né? Enfim, então, essa é a questão, né? A gente equilibrar tudo isso. E às vezes, para equilibrar, a gente tem que dar mais atenção àquele que nunca teve atenção, né? Enfim, então são pontos que a gente tem que perceber, né? Nessa perspectiva da história, que é o que a gente está tentando fazer aqui ao longo da disciplina, tá? Gente, devido ao horário, deixa eu só dar uma última olhada aqui no chat, né? Carlos colocando a referência do texto da Ilta Alves, né? Muito obrigado, professor Carlos. A Késia está colocando aqui, né, que essa semana usou o livro de Orwell para responder um fórum da disciplina. Acho muito rica essa ligação com a literatura. Realmente, né? Esse campo interdisciplinar de história e literatura é fantástico. Eu considero Machado de Assis um dos maiores historiadores do Brasil. Ele nem é historiador de formação, né? A concepção cultural, né, social que ele traz nos textos dele, nenhum historiador da sua época tinha feito ali no fim do XIX. Mas é isso, ó. Eu vou fazer o seguinte, né? Vou passar a palavra para a professora Valderlane Mendes Dantas, a última vez, né? Para ela fazer suas considerações finais sobre, né, essa temática, essas discussões que foram feitas aqui, para a gente encerrar a nossa aula. Professora Valderlane, suas considerações finais. Gente, eu só quero agradecer novamente o convite. Foi muito bom estar aqui hoje, dialogar sobre temas e questões extremamente pertinentes e importantes para a construção do conhecimento histórico. Então, eu só tenho que, nesse momento final, finalizar a minha fala mesmo agradecendo por esse momento, né, de aprendizado que eu pude não apenas falei sobre os assuntos, mas também a partir das colocações de vocês me permitiu aprender bastante. E o que eu quero deixar para vocês é que estudem, conheçam mais o conceito de interseccionalidade, de gênero. É muito importante para as nossas discussões, para a gente pensar realmente, construir as diversas histórias dos nossos sujeitos, que por muito tempo ainda foram silenciados. Então, a gente precisa dar, de fato, visibilidade histórica a esses sujeitos. E a gente pode fazer isso se utilizando desse conceito tão importante, que é a interseccionalidade, que também é o conceito de gênero. E é isso. Muito obrigado, professora Valderlane, pela satisfação de termos você aqui conosco nessa noite. Acredito mesmo que foi uma palestra, aula muito bacana, a participação do pessoal também muito boa. Eu acho que a gente conseguiu perceber muito sobre tudo que a gente está fazendo aqui na nossa disciplina, dessa vez agora com a participação da Valderlane. Muito obrigado, Val. Satisfação enorme revê-la, né? Mesmo que seja de forma online. Valderlane foi minha colega da UESP durante 2 anos e meio. Pode falar, Val. Leandro, vocês têm sorte, viu, gente, de continuar com o Leandro, porque a gente perdeu, assim, um grande professor, assim, que a gente, assim, muita saudade, mesmo do Leandro, está fazendo muita falta ao nosso curso de História da UESP, daqui de Oeiras. Então, aproveitem esse professor que vocês têm, porque vocês vão aprender muito com ele. Estão aprendendo e ainda vão aprender muito mais. Obrigado, Val. Saudade de todos vocês aí, tá? Então é isso, gente. Estamos encerrando aqui nossa aula, né? Grande abraço a todos vocês, né? Vamos continuar lá nos fóruns. A participação de vocês é importantíssima nas discussões da semana. E eu acho que não tem mais aula 5, eu acho não tem. Mas a gente vai se vendo ainda nessas últimas semanas com os vídeos que a gente vai postando, tá bom, gente? Grande abraço a todos, boa noite e fiquem na paz. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Boa noite.